O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, se encontrou com o presidente Michel Temer em Brasília. A imigração ilegal para os Estados Unidos e a crise na Venezuela foram alguns dos assuntos da conversa entre eles. Vamos falar sobre isso com a Raquel Portalegre, que acompanhou desde cedo esse encontro em Brasília. Oi, Raquel, boa tarde para você. Os dois deram uma entrevista coletiva, né, há pouco. O que você destaca para a gente? Oi, Leila, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Na verdade, não foi uma entrevista coletiva, né? Foi uma declaração à imprensa, a gente não teve a oportunidade de fazer perguntas e os dois trataram desses dois assuntos aí que você citou, além de um acordo para a área espacial, para que os Estados Unidos possam utilizar comercialmente a base de Alcântara no Maranhão, né? O início de uma parceria aí entre os dois países e para o Brasil isso é muito positivo também para que o uso de Alcântara comercialmente possa começar a ser expandido. Eles trataram também das questões das barreiras que foram impostas pelo governo americano às importações do aço e do alumínio. O presidente Temer disse que eles estão trabalhando para poder diminuir essas barreiras e esses dois assuntos que você citou foram sim os principais assuntos tratados entre o vice-presidente americano Mike Pence e o presidente Michel Temer. Os dois estiveram inicialmente lá no Palácio do Planalto, onde eles participaram de uma audiência que durou cerca de 1 hora. Lá é que eles trataram mais especificamente sobre esses assuntos. Depois eles vieram aqui para o Palácio do Itamaraty, onde eles não, na verdade só Mike Pence veio para o Palácio do Itamaraty para um almoço aqui e ele foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira. Ao final, então, houve essa declaração à imprensa. O presidente Michel Temer disse que em relação à Venezuela, Brasil e Estados Unidos convergem na urgência pela volta da democracia no país vizinho. E o presidente Michel Temer falou sobre essa questão das crianças que estão nos Estados Unidos, nas fronteiras, separadas dos pais que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O presidente Michel Temer pediu que os Estados Unidos observem essa situação e se colocou à disposição, inclusive, para buscar essas crianças, desde que, é claro, as famílias queiram que elas retornem ao Brasil. Vamos ouvir um trecho, então, da declaração do presidente Michel Temer. O registro que levantei com o vice-presidente Pence a questão dos menores brasileiros que se encontram separados de seus pais nos Estados Unidos. Disse que se trata de questão extremamente sensível para a sociedade e o governo brasileiros. Pedi, por isso mesmo, sua especial atenção para assegurar a rápida reunião das famílias. Eu agradeço, naturalmente, ao vice-presidente Pence a disposição que me indicou para trabalharmos juntos em busca de uma solução. Eu assinalei até que nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. Depois foi a vez de Mike Pence, então, fazer a declaração dele à imprensa. Ele disse que, em relação aos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos ilegalmente, ele disse que vai ver o que é possível fazer e que, na verdade, os Estados Unidos estão dispostos também a fazer valer as leis imigratórias lá do país deles, né? E sobre a Venezuela, ele focou boa parte do discurso dele na questão dos venezuelanos. Ele, inclusive, segue amanhã para Manaus para visitar um abrigo de venezuelanos. E ele falou o seguinte, ele disse que Nicolás Maduro destruiu a nação e construiu uma ditadura brutal, deslanchou uma campanha de violência e intimidação e que tornou a população pobre vulnerável, sem a ajuda, a ajuda daqueles serviços básicos à população. Ele diz que o povo venezuelano passa fome e foge, que os Estados Unidos não serão meros observadores, que continuaremos trabalhando com os parceiros como o Brasil e Venezuela. Vamos ouvir um trecho do que ele disse.
Agora chegou a hora de agir ainda com mais firmeza. E hoje os Estados Unidos pede ao Brasil e às nações que amam a liberdade na região a adotar mais atitudes para isolar o regime de Maduro.